E o que aconteceu é que caiu a live, mas só para retomar as pessoas que a gente está fazendo algumas conversas, iniciando uma nova etapa aqui de encontros com as pessoas pelo Instagram, já que o palco não está sendo um lugar possível por enquanto. E o Léo é um querido que acompanha a gente na nossa trajetória. E o Léo aqui de novo e vamos lá. Opa, Léo, desculpa, caiu aqui geral. Não, acontece. Meu Deus do céu. Esse veículo novo nosso aqui, estamos descobrindo tudo como funciona, né? Exatamente. Bom, mas você estava falando do Palácio na Corda, que era Adri Vaz Ramos no figurino. Adriana Vaz, que era lindo. Adriana foi minha professora na escola de teatro. A Adri, que foi minha primeira professora de maquiagem, a primeira professora de caracterização, fazia figurino, era incrível, até hoje é uma parceiraça. Mas continua, você está falando que reuniu todo mundo e na véspera... Aí eu entrei na cabine de luz, estava o Wagner e a Guga, eu aos prantos falei, eu errei, eu estou fazendo uma coisa com eles que não é para isso, eles são de circo. E de repente eu resolvi fazer teatro com eles. Tá tudo errado. E o alemão falava, calma, Léo, vai dar tudo certo. Por quê? Eu estava falando sobre isso. É uma recorrente nos trabalhos do circo, de uma maneira geral. E passando os números, né? Você não faz o número inteiro no ensaio, né? Muitas vezes você até pula o número, né? E eu olhava e falava assim, mas isso não vai acontecer nunca, né? E aí, quando chegou o dia da estreia, era um fenômeno, era uma... Põe do lado aqui, Bel, por favor. Aí. Pronto, obrigado. E aí, quando estreou o espetáculo, foi aquela loucura. Eu lembro do Fernandinho falando, não, eu vou desistir, eu não sou ator. Quando ele foi assistir, se ele perdeu essa eu falei assim, gente, mas como assim? Estamos uma semana da estreia, não tem a menor possibilidade de você não fazer. Né? Vai ter que fazer. E aí, cara, eu lembro que a gente fez aquele espetáculo, que o espetáculo virou um evento, arrebatou a cidade, ganhou todos os prêmios de tudo quanto foi prêmio, foi um acontecimento, né? E mudou a rota dessa linguagem, né, Léo? Você tem super consciência disso, né? Aqui no Brasil, aquele projeto foi uma mudança de rota para todo mundo, assim. Foi tão importante para, enfim, para outras companhias que surgiram, né, na época, né? Mesmo a galera da Nau, que foram os fundadores naquele período, o trabalho do La Mínima, o trabalho de linhas aéreas, o trabalho da turma toda que foi surgindo ali nas derivações da galera que estava ali na Naudicros naquele momento. Mas foi tão bonito, né? Assim, acho que tinha, assim, desde o Naum, uma costura, que eu acho que foi desse lugar que eu acho que foi uma grande escola para mim, assim, como condutora, junto da Nau, dos projetos seguintes, né? Como ter esses aliados, essas costuras de tantos talentos que dedicam um afeto a um projeto artístico, né? Agora, no último projeto que a gente fez, que você fez toda a maquiagem, quando também estávamos próximos da estreia, o Romagnoli também estava super aflito, Marcelo Romagnoli. Eu lembro que eu fiz esse ensaio, ainda falei exatamente sobre isso. Falei do desespero que dá para gente que tá em volta, imagina, do Romagnoli, de ver o espetáculo. E ele estava com essa mesma sensação, mas não acontece. Eu falava, calma, vai acontecer. Uma hora acontece, pelo amor de Deus. E agora, Léo? E agora que a gente está sem poder ir para o palco, né? Que imagina, né? Quando as pessoas pedem para atores que estão fazendo suas lives, estão fazendo seus projetos transmitidos em casa, monólogos, tem coisas super legais acontecendo. Como é que a gente faz, né? Como é que, assim, eu já falei já com um programador aí que falou assim, mas o que vocês vão fazer? Como vocês vão armar um trapézio, né? Como é que vocês vão fazer as coisas? Eu falei, calma, a gente vai fazer. Não, um pouco eu diferente. eu acho que vai entrar mais esse recurso para o teatro. A gente vai ter mais esta possibilidade. Eu tenho visto coisas aqui, eu assisti um ensaio do Elias, fazendo Fernando Pessoa arrebatador. Eu vi o Matheus Nastergalli fazendo os poemas da mãe dele, que é uma coisa você ver. Então, assim, existe um caminho, existe um jeito, existe uma maneira que eu acho que a gente vai
A gente está descobrindo, e acho que, se Deus quiser, uma vacina vai surgir logo, e a gente vai poder voltar ao nosso caminho, que vamos dizer, a nossa normalidade, que não é tão normal assim, né? Mas que a gente vai poder voltar para as nossas experiências com o público, com tudo, daqui a um tempo. Enquanto isso, a gente vai experimentando isso que está acontecendo aqui, né? Essa nova linguagem. Eu tenho visto muito mais poesia do que eu via antes, ouvido muito mais poesia do que eu ouvia antes, lido muito mais poesia do que eu lia antes, aqui, em função desses encontros que estão tendo aqui na internet, né? Vendo espetáculos à distância, discutindo os espetáculos depois, o que tem sido uma experiência muito legal, a gente poder sentar na mesma mesa e você está lá num Zoom, onde tem alguém que está em Nova York, alguém que está em Portugal, alguém que está no Japão, outro que está em São Paulo, outro que está no interior, o outro que está no Amazonas, e todo mundo sentado vendo o mesmo espetáculo e discutindo a mesma coisa. A gente estava brincando aqui, Léo, a gente estava conversando com um dos projetos novos que a gente já bolou e está agora tentando entender para quem vai retransmitir e já estão atendendo algumas demandas, que a gente pode estar em cartaz em 3 teatros ao mesmo tempo, ou seja, na plataforma do Teatro de Portugal, de Angola, de Moçambique, Macau, São Paulo, Rio, entendeu? Você pode estar e pegar um artista que está aqui em São Paulo para discutir numa conversa aberta após o espetáculo diversas coisas. Então também tem uma oportunidade aí bastante interessante para a gente explorar, né? A Priscila, que está aqui na nossa live, é uma das pessoas que está também agilizando as coisas para a gente lá em Portugal, para ver, porque a gente ia para Portugal com o Barão, e agora, de uma certa maneira, a gente tem que entender as novas chances que a gente tem, né? Por quê? Até por aqui, as coisas são marcantes, né? São emocionantes. Eu acho que você está dando exemplo de coisas incríveis que você está vendo agora. Eu vi uma peça da Claudinha Missura, que o Romagnoli dirigiu, que era fantástico, já com experiências de movimentação, movimentação de câmera. Aqui, queria ter via, vou ver, ainda não vi, mas vou ver. São essas coisas que a gente vai começar a fazer, né, Léo? Porque esse instante também vai ser marcante para a gente, né? Sem dúvida. Tem gente me perguntando aqui, pergunta para o Léo quais foram os instantes mais marcantes da carreira dele. Eu falei, isso todo mundo pergunta para o Léo. Né? Todo mundo pergunta. Mas nesse instante, a gente vai encontrar também, nesse tempo histórico, coisas muito marcantes que vão acontecer para a gente, né? Eu acho que a gente tem conversado muito sobre isso, né, Marco? Curiosamente, essa distância está nos aproximando nesse lugar do discutir o nosso trabalho, né? A gente não discute com tanta intensidade quanto a gente tem discutido nessas lives, em Zoom, em leituras, em espetáculos que estão passando. Eu acho que isso tem sido muito... Essa descoberta é importante e a manutenção dela também é importante. A gente manter isso, né? Manter essa inquietude que surgiu em função da pandemia, né? Da impossibilidade de nos aproximarmos. Então a gente está arrumando uma outra maneira. E ela tem sido muito produtiva no sentido de discutir, sabe? Eu acho que a gente tem que levar bem isso para frente. Eu acho que essa ideia de futuro, né, Léo, que a gente... Enfim, a gente trabalha com algo que vem desde a Grécia, né, que não tem nada mais com ancestralidade do que esse ofício que é fazer teatro, mas a gente tem uma condição talvez mais privilegiada de, enquanto estivermos discutindo, fomentando, encontrando essas pessoas, poder imaginar o futuro, né? Porque está sendo muito difícil para todo mundo, né? Quando a gente não tem informação nem da ciência, nem da política, as coisas estão tão complicadas de se ter uma projeção, né, das ciências econômicas, das ciências humanas, está com tantas dúvidas desse novo momento. Somente com a criatividade e a imaginação, eu acho que a gente tem condições, e os artistas têm que se colocar agora, por mais difícil que seja nesse momento, nessa perspectiva de conseguir construir e imaginar esse futuro, né? O que você acha? Eu penso o seguinte, hoje tem essa foto linda em Barcelona do Teatro Liceu, ocupado de plantas, né? E aí isso imediatamente nos faz pensar, né? Olha o que a gente está fazendo com a gente mesmo, né? Porque você pode lotar de plantas sentadas ali, elas vão oxigenar aquele lugar, e a gente não pode estar sentado do lado um do outro, porque nós estamos nos matando,
né? Então, eu acho que sim, é um processo de revisão longo aí, né? Eu fico pensando muito, Marco, o seguinte, eu falo, quando acabar a pandemia, vai ser doloroso também. Eu não sei se eu quero mais o céu com a poluição do jeito que tinha, eu não sei se eu quero mais o trânsito intenso do jeito que tinha. Eu quero continuar ouvindo o silêncio da maneira como eu estou ouvindo hoje. Eu quero conseguir ter tempo para mim. Eu quero conseguir... Quando começou a questão da pandemia toda, eu olhava, eu queria estar em todas as lives, queria estar vendo tudo, eu queria ver todos, queria falar com todo mundo, e de repente eu olhei uma hora para minha casa, eu falei assim, nossa, eu vou poder arrumar minha casa, né? No melhor sentido da palavra, a minha casa, a minha casa física, a minha casa espiritual. Eu vou poder me organizar. E eu tenho feito isso, eu tenho me dado tempo. Eu tenho feito coisas assim que eu nunca fiz na minha vida. Eu reformei eu mesmo o banheiro do meu quarto, que estava com problema de vazamento. E eu falei assim, eu vou resolver esse negócio, cara. E eu me enfiei no banheiro de pedreiro. O Frederico olhava e falava assim, o que você está fazendo? Eu falo, estou de primeiro, aqui é meu banheiro, cara, eu preciso resolver esse negócio aqui. Isso tem me feito muito bem, eu amo cozinhar, tenho cozinhado como louco. Então eu acho, Marco, que a gente tem que trazer esse melhor nosso que a gente está encontrando, a gente tem que trazer para esse novo jeito de viver, sabe? Com mais respeito a nós mesmos, né? Com mais respeito a quem está do seu lado, né? Estava difícil a gente olhar para o lado, agora obrigatoriamente a gente tem que olhar, as pessoas estão precisando de cuidado, né? Então a gente está conseguindo se dividir olhando para as pessoas e tudo. Então... Esse Léo travou um pouquinho. Deixa eu ver. Voltando. Alô, alô. Voltou. Mas sabe que você falou isso, Léo? A gente estava procurando como a gente vai conversar, né? De que jeito a gente vai se encontrar, né? Porque no palco, às vezes, a gente está lá, né? Apaga a luz, acende a nossa luz, a gente está num patamar alto. E agora, acho que a gente está, por esse canal novo, a gente está todo mundo igual, né? Todo mundo em casa. E a gente inventou uma coisa para nós mesmos, que é uma hashtag, né? Em casa somos todos artistas, né? Acho que de alguma forma, da mesma maneira que você teve que encarar o pedreiro que mora em você com esse mãozão que você tem de Rodin. Essa pata, né? O Elias que fala da minha pata. Ué, né? E a gente tem que entender que, de alguma forma, também todos têm que recriar seus modos de viver, né? Entender que existe algo que precisa ser revisto no amar, né? Acho que as pessoas nunca passaram tanto tempo com seus filhos, nunca passaram tanto tempo com a sua esposa, né? Com seu companheiro. E a gente criou essa ideia de que agora é tempo de amar, cuidar e criar. Né? Acho que é um tripé bastante interessante para a gente passar esses tempos e continuar com eles. Porque essa ideia das plantas, né, no teatro, a gente trouxe para uma última produção, nós chamamos Mulher do Fim do Mundo. A gente encaixota plantas e depois elas são desencaixotadas, como o cenário do André Cortez, que fez para a gente, para esse projeto novo. Que é essa ideia de descuido e que um olhar que a gente tem que ter para um cuidar, que não é só da nossa casa não é só aqui dentro, mas essa casa planeta também. Né? Não, sem dúvida. Acho que essa dimensão, acho que todos os artistas e as pessoas estão entrando em contato. Sem dúvida. É impossível você não enxergar, né? Isso tudo que está acontecendo, né? A natureza se revendo, né? Então eu vejo as pessoas postarem o aterro do Flamengo, mostram a água, e a água é cristalina, você vê a tartaruga, você vê o peixe, você fala assim, gente, que loucura, né? Você imagina isso? Hoje tem baleia lá as baleias hoje atravessando lá em Angra dos Reis, né? Nunca teve baleia tão perto assim, agora tem, porque, cara, a natureza está se restaurando de alguma maneira, né? Assim, forçosamente. Eu acho que, assim como está acontecendo com a natureza, está acontecendo com a gente vai ter que descobrir, se descobrir, e se desenvolver nesse lugar, que é muito mais legal, que é muito mais interessante, né? Você vê a preocupação com a saúde de quem está doente.
iguala, né, Marco? Assim, iguala um pouco, né? A gente deixa de ter tanta diferença. Ela é muito democrática, infelizmente, não, felizmente. Esse vírus é uma catástrofe agora. Ele nos igualou a todos, né? Sim. A gente está num país que as coisas ficam mais difíceis. A gente, quando vai analisar, a gente fica com... A gente fala e tem que rever o que fala, porque a Melissa, né, que é a minha irmã, que trabalhou contigo no Camille Rodin, um projeto incrível, ela está morando na Suíça, em Lugano, e tá, assim, quando eu converso com ela, é incrível, né, quando eu converso com meu sobrinho, o João, que também está morando lá em Lugano, tipo uma loucura. Porque a gente fala com o futuro que às vezes a gente não consegue encaixar, né? A gente fala assim, bom, aqui igualou, a gente vai rever as coisas, mas aqui a gente está assim, tem ninguém na rua, tem já pessoas achando que a gente vai já abrir o teatro. Isso é muito louco. E a gente tem que se distanciar um pouco como artista, não sei como, para tentar blindar um pouco essas loucuras e ver qual vai ser um retrato, que mensagem, quais são os propósitos que a gente vai continuar defendendo, qual é a poética desse instante, qual a nova dramaturgia que a gente vai escrever, não é? Porque como é que você vai representar os mesmos papéis? Como é que você vai falar as mesmas coisas? Eu queria que você falasse, você está numa novela que interrompeu e que vai mudar, não é? Que vai ter que se adaptar, vai ter que ser reescrita, não é? Está sendo, né? A gente parou e... eu peguei a última semana antes de começar a quarentena, eu estava no Rio gravando, e eu voltaria no fim de semana para São Paulo para voltar para o Rio para gravar no começo da semana seguinte, que seria a semana quando começaria a quarentena. Eles me pediram para não voltar, para ficar, para não pegar avião e não correr risco nenhum, para gravar na segunda-feira. E me pediram para aguardar que viria um texto novo. Eles estavam resolvendo de que maneira eles iriam lidar com a questão da quarentena. E na segunda-feira, quando eu cheguei de manhã para gravar, chegaram textos novos, amarrando um pouco como se estivesse finalizando uma primeira etapa, como a gente fala na série, tem um nome isso, a primeira... Tudo, acho que travou, né? Voltou? Não, já voltou. Voltou? Tá bom. E aí interrompeu completamente a novela, colocaram outras novelas no lugar. E agora eu fiz na sexta-feira uma reunião remota com a direção da Globo, com a direção da novela, com tudo isso, para ver os caminhos que vamos tomar para frente quando puder voltar a gravar todo um protocolo já. Eu acho uma empresa muito séria, a Rede Globo, acho impressionante. Eles foram os primeiros a bancar essa história. Vamos parar, parou. Todo mundo embora para casa, vamos quarentena, todo mundo. E eles foram muito rápidos, foram muito prontos, né? E acho que agora também eles estão pensando já em como fazer para voltar, né? Essa novela está sendo toda readaptada, né? O menino ator português teve que ir embora para Portugal, que é um dos protagonistas da novela, então toda a estrutura muda em função do menino ter ido embora. Personagens que entram, personagens que saem, personagens que deixam de ter relevância, outros que vão ter mais relevância. Eu terminei sendo o grande vilão da história, anunciou-se como o grande vilão da história. Então, eu acho que é a primeira vez que isso acontece na Globo também, interromper as produções de novela ali, né? Acho que é uma empresa tão séria, tão grande, e hoje todo esse protocolo que eles nos passam, você olha e você fala, isso tão elaborado, é tão incrível, que você fala, me dá segurança, me dá tranquilidade. Que legal, que legal. Porque eu estava pensando aqui, né, assim, tem coisas que a gente vê nos filmes que estão rolando, vê na televisão, ou que fizemos no teatro, que se a gente fizer de novo, né, vai poder ter um tom mais provocativo ou criar impossibilidades. Você vai ter que usar com signos novos foram escritos, né? A gente tem novos signos e novos significados. Mas eu vejo, Léo, como uma pergunta que eu queria fazer para você, assim, porque a gente vem há muitos anos, esse país está passando por turbulências absurdas, né? De uma desvalorização, né? De
de uma certa maneira, a arte, a cultura, o jornalismo, a ciência, ela vem se colocando num lugar de descrédito muito grande, né? E a gente já sabe que ninguém conseguiria passar tanto tempo em casa sem que houvesse tantos filmes, tantos livros, tantas músicas. Nunca estivemos Mas ao tão mesmo, presentes na vida das pessoas como agora, né? A gente está mas ao 48 mesmo horas por tempo... dia presentes na vida das pessoas, os artistas, Exato. em todos os lugares. E, A música, os dias são longos, eles não têm mais 24 horas, eles têm 48. Né? e a impressão que tem que parece que a gente recebe umas rédeas na mão, de novo, e com a possibilidade de trazer um significado e um sentido maior para aquele ofício, para esse ofício, que é olhar para a vida desse jeito, né? Queria, você consegue, porque eu não consigo ver muito mais lá na frente. Eu sempre gostei de olhar para frente, mas às vezes os problemas são tão grandes aqui pertinho que a gente consegue olhar até aqui, né? Quando vier a vacina, eu consigo olhar até aí, né? Porque parece que a gente inaugura um novo mundo mesmo, né, Léo? O que você acha desse Eu acho que jeito de ver sim, o eu acho que futuro? sim. Eu acho que, vou, vou, vou falar assim, nós, pessoas sensíveis, Fábio Catãs, nós, pessoas sensíveis, eu acho que vamos melhorar muito, sem dúvida nenhuma. Né? Então, quem é do bem vai ficar muito mais atento. E quem não é, eu acho que vai piorar, na realidade. Essa é a sensação que eu tenho. Né? Quem não... A gente acordou num país que elegeu o Bolsonaro. Né? Então, assim, a gente vive aqui em torno de gente que vota nesse cara, que são diferentes da gente. Né? Então, isso ele pode até sair, mas essas pessoas vão continuar morando aqui do seu lado e vão continuar vivendo aqui. Né? Então, assim, é nesse país que a gente acordou, antes da pandemia. Agora a gente vê a pandemia no meio que torna isso tão contrastado, né? Que colocou isso num contraste imenso. Né? Então, eu acho que sim, eu acho que sem dúvida nenhuma a gente vai dar muito mais trabalho, mas a gente vai fazer um mundo muito melhor. Isso eu acredito. Eu tenho filho, eu tive filho, porque eu acredito que o meu filho pode ajudar a melhorar esse mundo. Eu acho que a gente educa os nossos filhos, né, com esse olhar de um ser humano melhor. Eu acho que é um batalho árduo, Sim, educar é difícil, né? Mas eu vejo que a gente está conseguindo. Então, assim, eu não sinto uma luta perdida. Né? Eu sim. sinto uma luta que a gente vem ganhando, né? Eu acho que toda essa tecnologia, tudo isso melhorou muito o mundo. A gente hoje em dia tem um acesso a tudo que a gente quer na mão, num aparelhinho que está dentro da sua mão. Né? Eu acho que o que piorou muito foi o homem, ele é que precisa melhorar. É. Né? Fazer bom uso dessas ferramentas, essa história de fake news, isso para mim é uma coisa que não tem lógica nenhuma. Né? Ô, Você Léo, disseminar mentira. sim. Ô, Léo, a gente tem uma teoria aqui que eu queria começar. A gente também tem uma educação de público, né? A gente, como artista, também não está sempre dependendo, às vezes, de financiamento, de editais. E a gente, por exemplo, agora está tentando essa campanha de financiamento coletivo, né? Uhum. E numa ideia de ter uma relação mais direta com quem gosta e quem se alimenta, se nutre daquilo que a gente produz, que também Uhum. é o nosso alimento de ver o mundo, a maneira que a gente processa e devolve para o público de uma maneira, né? A gente está testando e está iniciando, e é super importante esse momento, porque além da gente que está parado, tem uma galera, são os nossos técnicos, as pessoas que estávamos juntos na turnê, né? Estávamos Uhum. juntos numa turnê, com a nossa agenda toda fechada, com o Barão, né? Na rua, a gente estava com essa maquiagem um pouco Lindo, né? O seu som está falhando de novo, Marco. bonita que o Léo criou, Tá- você está e falhando essa muito. foto pouco bonita que o Catan Aí, fez, voltou. figurino incrível. Esse espetáculo foi uma coisa, a direção do Romagnoli. A gente estava em plena turnê.
E aí aqui dá... Oh, desculpa. Deixa eu tirar esse, deixa essa fotinha que eu coloco. Será que é isso, cara? Será que é isso? Deixa eu voltar para mim. Pode ser, né? Alô, alô. Voltou? Alô, alô. Catan? Não, eu não tenho preguiça nenhuma, não. Eu gosto de trabalhar. Voltou? Voltei? Voltou. Então é esse recurso da foto. Ah, voltei. Então, eu estou falando da plataforma, queria que você endossasse conosco, né, a importância do que a gente faz, de entregar para o público. É um jeito que a gente encontrou para dar com a maneira de fazer. Cortou? Tá ruim minha voz? Não, tá bom. Não, tá ouvindo, Deixa eu ver. Deixa eu tirar isso daqui. Voltou? Eu acho que dá, acho que tá tranquilo. Tá me ouvindo ou não? Espera aí. Pode ser esse negócio aqui. Deixa eu tirar esse negócio. Deixa eu ver. Sai. Aqui é a Érica. Voltando ali. Catan tá perguntando se tenho preguiça de voltar. Não, Catan, não tenho preguiça de voltar. Ontem eu vi o Silvio nessa Masterclass. Bom, voltando. Eu não vou colocar mais esse recursinho da foto. Por isso que ninguém usa esse recurso da foto. Ninguém usa esse recurso da foto porque ele dá problema no áudio. Por isso. Nosso técnico em internet aqui, o Celso Rix, que deu a dica para te usar a foto hoje, mas a gente não tinha testado. Todos. Mas quando a gente coloca a foto, dá esse problema no áudio. Viu, Léo? Quando eu coloco a foto, dá problema no áudio. O Celcinho que inventou esse negócio de colocar a foto. E aí é lindo, maravilhoso, mas eu fico cagado aqui, olhando para você e falando. Puta merda. Desculpa, gente. Acontece, gente. Fala sério. Mas eu estava falando da coisa mais importante, que é o seguinte. Dentro dessa maneira de encontrar novos meios de se relacionar com todo mundo, olha a Celinha aí. Tudo bom, Célia? A gente inventou essa campanha de financiamento coletivo. E é dentro do Apoia-se. E é um jeito que a gente está encontrando para, primeiro, socorrer esse primeiro momento, que a gente estava uma galera junto. A gente fez de uma forma para poder dar recompensas e criar uma educação para o público também saber que ele pode diretamente valorizar, ele dizer, o cidadão ter uma postura de falar assim, cultura é importante. Eu financio coisas. Da mesma maneira que ele consome outros negócios, ele não precisa esperar para ir ao teatro somente para consumir, ele pode adotar certas iniciativas. Então, é uma maneira também que talvez já devíamos ter pensado nisso antes, ou pensado a gente tinha pensado, o Celso sempre falou isso, outros colegas, amigos sempre falavam isso, que a ANAL tinha que procurar uma maneira de se autofinanciar. Então, a gente, aqui está nos descritivos, o Celcinho está colocando no perfil, na bio do nosso perfil também tem a maneira das pessoas entrarem em contato. E essa semana ela é importante para a gente aumentar o número de apoiadores, que pode ser com pouca grana, pouco investimento, porque isso incentiva outras pessoas que estão olhando para isso e entrarem. E a longo prazo, daqui a algum pouco tempo, a gente vai começar a criar projetos mesmo, projetos altamente autofinanciados. A gente acredita que isso é possível. Porque já que a gente começa a se relacionar com gente do mundo inteiro, a gente pode ter investimentos internacionais e começar a ter um pouco mais de liberdade. Claro, sem dúvida nenhuma. Eu acho que isso também são coisas que a gente tem visto acontecer aqui de uma maneira muito... o Marlene Collet, por exemplo, que pega um fundo que todos nós participamos e que ajuda os técnicos, né? Ou transformar isso em um sistema de produção. Sim, acho que a gente já tinha um pouco isso, né? A vaquinha, sei lá como chama, tem alguns nomes dessas ações feitas na internet, onde você consegue levantar uma produção, né? E transformar isso e fazer isso de uma maneira mais profissional, né? Mais envolvendo mesmo. Eu sempre achei um pouco
eu sempre achei um pouco o patrocínio, o marketing do patrocínio muito pesado, né? Ele foi ficando muito pesado. Ele tinha uma importância tão grande como meio de estar ali que ele quase inverteu. Chegou uma hora que você não aguentava mais ouvir falar o nome do patrocinador. Exato. Né? Porque você fala, é tão pesado, é tão maçante, é tão... Você fala assim, mas está errado, né? Eu acho que o grande barato é você ter a sensibilidade e o lugar de patrocinador, né? De você ter o seu nome linkado a um puta de um produto maravilhoso de cultura, um espetáculo, um show, uma performance, um livro, seja lá o que for, né? Uma exposição. E não você precisar ficar gritando o tempo todo que você é o patrocinador daquilo, porque acaba virando contra, acaba voltando contra você. Né? A gente está pensando, Léo, a gente tem pensado assim de como esse lugar do patrocinador se transformar numa coisa como um multiplicador, né? Um multiplicador de um propósito que aquele projeto artístico carrega consigo, né? Sim, e pensar menos na marca num sentido de exposição, que cansa, que acaba extraindo da iniciativa. E essa ideia da plataforma é ver que ele consegue enxergar ali nos descritivos, nos textos que a gente está desenvolvendo, o cara poder enxergar que iniciativa ele está se associando, né? Como ele está multiplicando um propósito mesmo, que é uma maneira de ver o mundo, uma maneira dele se enriquecer, das pessoas poderem olhar a vida com um pouco mais de poesia, de fato, né? Claro. Então, claro. Essa ideia de conseguir multiplicar uma iniciativa através dos propósitos que cada espetáculo tem, que faz com que a gente se mova e criar, se junte e possa botar uma coisa que é uma coisa incrível, né? Uma criação no palco, eu acho que tem sido também uma maneira inovadora para nós e uma necessidade, porque ampliar, né, os técnicos que não podem fazer outras formas de se apresentar, não tem tantas maneiras outras, né? Você tem, nossos técnicos são multiformas, né? Marceneiro, músico, tá todo mundo tentando fazer, mas aquela equipe que estava agendada por um período tem interrompido seus contratos e não tinha nada para colocar no lugar. Claro. Então a gente, uma parte dessa grana, 10% da grana que a gente vai arrecadar também, a gente está destinando a iniciativas, né? A gente está vendo agora quais são as iniciativas que a gente vai conseguir, a cada momento, sei lá, daqui um mês, a gente pode se associar ao projeto que minha mãe conduz, que é um projeto importantíssimo, que é a Santa Fé, ao projeto do Bibancos, em relação à saúde bucal, ao projeto de arte mesmo, para a gente não ficar também, poder ajudar aos artistas todas. A gente está... Então tem um pensamento que, acho que para a nossa classe, a gente poder olhar e ver que dá para buscar uma certa independência a partir de uma troca muito justa, muito honesta, e tem novas formas de fazer isso, né? Sem dúvida. Vai melhorar. Eu tenho essa impressão mesmo, né? Que a gente tá se aparelhando com mecanismos muito interessantes, como isso que você está colocando, como esse projeto que vocês estão fazendo, né? De você vender o seu melhor e a pessoa comprar o que ela pode comprar de melhor, né? O cara do patrocinador, o público que vai assistir, e eu acho que a gente faz uma mesa saudável, né? Nesse sentido, um jantar saudável, né? Para todo mundo, né? Para o cara que está investindo, para você que está fazendo, para quem está vindo comprar o seu produto. Né? Que acho que é uma época do cidadão, né? O cidadão se posicionar, né? Porque às vezes ficava a arte, as iniciativas ficavam muito mediadas por grandes corporações, né? E agora o cidadão que quer tanto poder, então ele tem que ter também a sua responsabilidade. O que ele quer que esteja acontecendo agora, né? Então eu acho que essa que a gente estava falando antes, que é esse lugar que nos equilibra, nos coloca próximos, também coloca o cidadão que gosta de arte, o artista que produz arte, para trocarem diretamente, né? Acho que tem uma coisa bonita por aí também, por vir, né? Mas eu queria falar para as pessoas uma coisa que talvez ninguém saiba, mas a quantidade de coisas que a gente já fez junto, Léo. A gente estava nomeando, né? Você dirigiu o Palácio Não Acorda,
Você fez dirigiu o Cidade dos Sonhos, fez a maquiagem do Cidade dos Sonhos. Você fez os figurinos do Tirando os Pés do Chão. Tirando os Pés do Chão. Você fez a maquiagem do Menor que o Mundo, que era deslumbrante, que eu não vou botar mais na foto aqui, senão vai cair minha voz aqui, que era com o Fábio Drummond. E a gente fez agora o trabalho deslumbrante com o menor, a verdadeira história do Barão no set de novo. Sem dúvida. Só que em todos esses momentos, independente da função que você tinha em cada um desses trabalhos, você influenciou e foi trazendo, a nossa família foi crescendo, né? Cada vez com mais gente, né? A Belzinha já nos produziu, a Guga já foi assistente do Naum, o Alemão está sempre junto, o Marquinhos, Posse Neto. Tem essa dimensão? Isso é uma coisa que eu tenho insistido muito com as pessoas de uma maneira geral. Assim, hoje em dia eu acho mais importante a coxia. Acho mais importante a coxia, não é isso que eu quero dizer, mas eu digo que a coxia tem a mesma importância que o palco, né? Você precisa ter um fora de cena tão potente quanto dentro de cena, né? Então, e que converse com você, converse com o seu jeito, o seu caminho de produção, o seu olhar sobre tudo isso que estamos conversando, né? Essa estrutura nossa tem que olhar para o mesmo lugar também, né, Marcão? Sim. Senão fica difícil. Né? Então, assim, eu acho que o tempo também vai dando um scanner para a gente, um apuramento no nosso scanner, né? A gente vai ficando muito rápido no reconhecimento dessas pessoas. Então, eu acho que hoje em dia, sim, é muito importante você ter a sua parceria, tá muito junto com você, na sua paralela, do seu jeito, sabe? Acho fundamental. E uma outra coisa, assim, que antes de eu falar, tem umas duas perguntas últimas, assim. A gente também comunga de umas coisas que são as nossas parceiras, né, Léo? Não que a gente troque nossas parceiras, ainda não fizemos isso, mas a gente tem relações antigas, né, Léo? Sem dúvida. A gente tem permanência, insistência numa luta de um convívio artístico, de amoroso, né, de família, que é a tua relação com a Bel, que é uma das coisas mais lindas que tem nesse mundo, né? Assim, e eu tenho a sorte de ter também uma parceira que a gente se inspira no casal sempre, né? Ela está aqui me olhando. Né? Que é gostoso isso, saber que é possível nesse meio, nessa loucura, às vezes juntos, às vezes separados, cada um trabalhando horas, virando madrugada num projeto. É bonito essa possibilidade, né, Leopoldo Pacheco? O que você acha disso? Olha, Marcão, eu tenho um orgulho muito grande, assim, eu tenho orgulho do reconhecimento nesse lugar. Até invadir. Queridos. A Célia falando. Vocês são de uma certa maneira uma família que a gente construiu, assim, né? Eu sempre falo, o Marco é meu irmão mais novo, né? A gente acaba brincando com isso. Fui trabalhar com a Melissa tanto tempo, me apeguei tanto à Melissa, né? Os seus meninos e o Catan e putz, cara, aí vem o que veio junto, né? Só fez crescer, né? Só fez ser mais bacana a vida. Né? Então, assim, às vezes as pessoas falam, como é viver tanto tempo? Eu falei, gente, eu não fico pensando sobre isso todos os dias. Eu sei que é bom, se não fosse bom a gente não estava junto. Né? Então, eu acho que é um ciclo, né? A vida é cíclica, né? Tem momentos que a gente está péssimo e difícil, e a outra pessoa te segura a onda, né? Eu tenho uma parceira que bancou todas as loucuras que eu quis fazer na minha vida, ela sempre bancou e jogando para cima, né? E jogando para cima. Então, cara, eu vejo vocês, acho a coisa mais linda do mundo, né? A vida não está sendo um mar de rosas, né, Marcão? E eu vejo, a gente sabe, e a gente vê todo mundo bem, feliz, né, e junto. Seria muito mais difícil. Seria muito mais difícil separado, né? Sem dúvida, e que isso não vai durar para. Eu sempre falo sobre isso. Eu aprendi a duras penas, né? Que tudo que é bom não dura para sempre, mas tudo que é ruim também não dura para sempre, também acaba. Né? E tem consegue. Esse convívio, né? Assim, a gente como grupo, né? Como companhia, a gente tem também essa sorte, né? De ter um afeto enorme, né? Entre Álvaro, Celso, Leca, Érico e eu, assim, e poder também discutir um bancar o outro. Acho que essas relações que a gente aprende no doméstico, né? Sem dúvida.
ela também, quando a gente consegue usar de um jeito bom, a gente consegue colocar ela dentro do aspecto do trabalho, né? Se a gente consegue transformar. Quando a gente se cansa de um projeto, a gente quer sair junto com as pessoas. Eu gosto de sair com a Aleca, com o Celso, entendeu? E achei Mineiro querido, né? Pazeto querido. Pazeto, estaremos quinta-feira juntos, exatamente. Eu e Pazeto, que é um outro parceiro da vida inteira também. E uma coisa, você lembra dos espetáculos que o Pazeto fazia em cena ainda, quando ele fazia Comedy Horts? Que coisa mais incrível, cara. A banda deles. E o Fernandinho também está aqui, que é também outra pessoa que o Léo nos apresentou nessa vida, que logo a gente vai fazer um projeto juntos, a gente tem um monte de coisa a fim de fazer. Nossa, sensacional, hein, Marcão? Conhecimento incrível que ele carrega. Sensacional, né? Trabalhar com o do circo. Maravilhoso. E, Léo, última coisa que eu queria falar com você, por hoje, né? Porque não esgota, daqui a pouco a gente volta e abre o... Passa muito rápido, né? Gente, eu não sabia beber nada e o Léo me ensinou a beber Jack Daniels. Eu só bebo Jack Daniels hoje. Mas Léo, ainda é cedo, não dá para beber. Ô, Léo, eu tenho sonhado, assim, meu sono tem sido bem diferente, assim, bem pandêmico, né? Assim, desse período. Você tem sonhado? Você tem sonhado à noite? Você tem conseguido lembrar dos seus sonhos? Eu lembro muito pouco dos meus sonhos, sempre. Eu lembro muito pouco, né? Eu tenho tido um sono irregular. Tem dia que eu consigo dormir super cedo, e tem dia que eu passo a noite inteira acordado. Ou tem dia que eu acordo às 6 horas da manhã e aí eu já quero saber o que está acontecendo, porque os nossos dias sempre são uma surpresa enorme, né? Todos os dias a gente tem alguma novidade acontecendo, fora a nossa quarentena, o nosso vírus, a gente tem um problema enorme todos os dias na nossa cabeça, que eu acordo e perco sono. Então eu tenho ficado muito irregular nesse lugar. Muito, eu tenho uma dificuldade muito grande de lembrar dos sonhos. Eu tenho sonhado esquisitamente em estar em cena. Olha, a falta de, né? Eu acho que tem uma coisa assim, e uma sensação, e a sensação ainda é boa. Eu acho que, independente de onde, né, a gente esteja, no sentido, se o encontro for no palco, o encontro for aqui, eu ainda estou achando que esse encontro tem sido bom. Como eu também. Encontrando um monte de gente bacana aqui que nos visitou nesse lugar, e te encontrar, saber que a Bel tá aí, que o Frederico tá aí, que tá todo mundo bem, me deixa feliz. Pode crer, eu também fico muito feliz. Eu também fico. A gente está sempre, na verdade, bem antenado assim, né, com tudo, com os nossos links aí, os nossos links de vida todos, né? A gente está sempre muito preocupado e atento ao que está acontecendo, né, Marcão? Ô, Léo, a gente fez, o Danielzinho. O Danielzinho ontem eu tive uma conversa enorme com ele. É um garoto, putz, tem tanta coisa, a gente conversou. Daniel Warren? O Danielzinho a gente conhece há muito tempo, né? A Érica... Foi aluno lá do Piccolo, né? Muito tempo ele. Quando eu ia passear com o Joaquim, quando nasceu meu primeiro filho, quando eu ia passear com o Joaquim, eu encontrava sempre o Dani passeando com o cachorro dele, então a gente passeava junto. Mas, Léo, a gente tá... Eu queria te liberar agora e a gente combinou de fazer o seguinte, o nosso cronograma de live. Assim, aí, nos 3 minutos finais, que caiu, voltou, mas agora te liberando, eu chamo alguém da Nau de Ícaros para ele falar, comentar o que foi legal. Então, se você quiser, a gente vai falar mal de você ou bem de você nos 3 minutos. Sem problema nenhum. Agradeço muito, meu querido, você sabe, não tenho tamanha habilidade nas minhas palavras para poder descrever a quantidade de orgulho que eu tenho de ter te conhecido, de felicidade que é nosso encontro, e toda vez a gente não aguenta de tanto falar e querer continuar, só o álcool interrompe, só quando a gente não aguenta mais, está assim, a gente consegue parar de falar. Eu preciso falar uma coisinha. Não vem com essa. Eu preciso falar uma coisinha. Fala, né? Aqui a gente vê a diferença do tamanho de cabeça que a gente tem, né? Olha o tamanho da sua cabeça, olha o tamanho da minha. Se eu ficar mais longe, a gente vai competir. Tá? Tá vendo? Qual é a cabeça maior? Entendeu? Eu amo vocês. Adoro você, querido. Você é uma coisa de louco nas nossas vidas, a família toda. Um beijo a todos. Vocês foi um prazer enorme.
Vamos em frente, querido. Como Vamos é que com eu faço? tudo. Eu desligo aqui ou você me desliga? Eu te derrubo, ó. Hã? Beijo, Você me beijo. derruba? Eu te derrubo, queridão. E Fica vou à falar. vontade. Beijo. Bom, agora vamos fazer o final, finalmente, com Big Heads. O outro Big Head, que é o Celcinho, que ele é o menos cabeçudo da companhia, mas é quem mais entende dessas ferramentas aqui. E vamos continuar falando um pouquinho. Cadê o Celso? Celso Riggs. Chega aqui, Celso. Que delícia conversar com o Leopoldo Pacheco. Não canso. A gente vai falar amanhã, depois da manhã também, mas não vamos transmitir. Aí, Celcinho, tudo bom? Tudo O bom? papo foi ótimo, né? Tivemos algumas interrupções técnicas, mas vivendo e aprendendo aqui. Faz parte, estamos aprendendo, é a segunda vez que a gente faz, né? Tá tudo bom. É isso. Ô, Cel, a gente combinou aqui nos minutinhos finais, a gente vai tentar fazer um apanhado do que você viu, do que a gente conversou e voltar para falar também das coisas que a gente precisa, que é a nossa obrigação também aqui das partes técnicas. O que você achou do papo? Foi legal? Tinha um monte de gente aí, né? Eu não consegui ler ninguém. É difícil, né? Conversar e acompanhar a conversa que fica rolando paralela aqui no chat do Instagram é uma loucura mesmo. Eu tô tentando falar com você e não ficar lendo aqui o que as pessoas estão escrevendo. Para de ler. Você viu quem que apareceu aí? Eu vi que estava o Denor, a Celinha, tinha um monte de gente aparecendo. A Marta estava aí também, o Catan. Nossa, vixe, tanta gente. Que bom, que bom. A nossa segunda. Ó, aqui a gente tem que falar que sexta-feira que vem a gente vai conversar com uma pessoa que fez parte da Nau de Ícaros por muito tempo, foi super importante, que é o Rafael Cortez. A gente vai falar na sexta-feira. Que dia que é sexta-feira? Sexta-feira. Sexta-feira, 26? 27? 26 ou 27? Sexta-feira, 26? 26. às 6, né? E na outra semana, a gente depois a gente passa o resto da agenda, mas a gente ainda vai falar, o Fábio Bibancos confirmou com a gente, vai vir no dia 3, que é na sexta, não essa sexta, a outra. E daqui a pouco a gente passa a agenda para falar com todo mundo. E como é que está funcionando, Céu, nossa plataforma de financiamento coletivo, que finalmente a gente iniciou essa iniciativa, tá? Tem uma diferença, tem umas características especiais aí, né? Fala aí um pouquinho. Tem, a gente escolheu uma que tem um sistema ali meio diferente do que as pessoas estão acostumadas, né? Que normalmente essas plataformas ou elas trabalham com uma meta pontual ali, que é uma campanha que é para, sei lá, patrocinar um projeto específico e ela dura, sei lá, 30 dias, 2 meses, tal, com valor X para chegar e todo mundo dá uma doação única. E tem um outro formato novo que é o financiamento recorrente, né? Que você vai e contribui mensalmente com o mesmo valor, como se fosse uma assinatura. E a gente está usando uma plataforma que permite misturar os dois. Então, você pode entrar lá no apoia.se/naudeicaros, tudo junto, e escolher uma das recompensas e você pode decidir se você faz uma doação única, só agora, no valor que você quiser, e ao mesmo tempo você pode escolher se você passa a fazer uma doação mensal também. Pode fazer um, pode fazer o outro, pode fazer tudo misturado. A gente tem um monte de recompensa interessante, oficinas online, posters, o nosso livro do Menor que o Mundo, super autografado com uma dedicatória exclusiva feita por todos nós. Tem um monte de coisa ali bem bacana. E além do mais, dá para conhecer iniciativas que podem ser feitas online, né? A gente consegue... Olha a Mara entrando. Sensacional. Diretamente de onde, Mara? Vocês estão no Canadá ou nos Estados Unidos? Manda uma notícia pro Pateta, maravilhoso. Porque é isso também, né? A plataforma nos permite, maionese, queridão, nos permite falar sobre essa troca, né, direta do cidadão, bancando o que gosta. Esse é o link que o Celcinho aí agora. E, ao mesmo tempo, também conhecer maneiras da gente se relacionar pelo digital, né? A gente está pensando em recompensas para este momento e recompensas também que podem acontecer no futuro, quando a gente voltar a se reencontrar. E junto com isso, criar uma
retomar uma relação, né, de público com artista, onde o público financia o artista diretamente, ao invés de contornar por patrocinadores, editais públicos e outros formatos que deixam a gente numa intermitência ali que não é legal também. E às vezes a gente acaba ficando refém de quem está bancando. Com essa nossa relação direta com o público, a gente passa a se tornar mais livre e o público passa também a participar da criação, né? Exato. Poder ter uma relação até de interferência, né? Na medida que a gente vai começar a compartilhar mais. E acho que muitas das coisas vão ser moldadas juntas com este público, né? Eu acho muito bacana. Uhum. Né? A doutora Roberta, Exato. para a gente conversar um pouquinho, vamos falar sobre outros assuntos. A doutora Roberta. Muito bom, Celso. Acho que hoje a gente cumpriu mais uma tarefa da nossa nova vida de encontros, conversando com as pessoas, trocando com amigos queridos e falando sobre coisas bacanas. Ainda é difícil, peço desculpas à turma aí para entender que tem questões técnicas, não consigo falar de todo mundo, que é até dar uma emoção quando você vê as pessoas entrando assim, você se perde um tico, mas é incrível poder... Olha que a Mara está falando, que coisa mais linda. A Mara quer levar a gente para Montreal. Vamos, Mara, leva a gente para Montreal. Eu toda hora fico anunciando até a gente conversar. Aqui, esse casal, gente, é uma coisa de louco. Um casal mais incrível que a gente recebeu de presente há uns anos atrás. Aí, mas fugiram com o circo. Fugiram e foram embora para Montreal, para o Cirque du Soleil. São incríveis. Então, eu queria agradecer a todo mundo que participou. Leozinho Pacheco, uma coisa mais linda das nossas vidas. Um parceiro de criação, um parceiro de vida, de inspiração, de trabalho, de ética, enfim, de amores. E a gente se encontra... Léo, amor. Sexta-feira. Em Albuquerque, a mãe do Celso. E a gente tem que ir para Albuquerque, no Novo México, onde minha mãe mora e onde é realmente um lugar bem incrível também. Para quem não sabe, o Celso e a Mother Ricks está direto de Albuquerque, conversando com a gente. É uma coisa incrível também. Ela pode ver o Celcinho a hora que ela quiser. Agora, toda terça e sexta, ela pode encontrar o Celso. Lu Grimaldi, você é a coisa mais linda e você está amarrada já. Nas próximas semanas a gente vai ter uma conversa incrível por aqui e temos muita coisa para falar. Lu Grimaldi também tá na lista de pessoas para a gente colocar aqui para dentro. A gente está só treinando, ficando bom para poder ter uma conversa sana, junto com tanta insanidade que junto com a Lu a gente consegue produzir. Tá bom, queridos? Muito obrigado, Catan. Fernandinho Neves, você tá nos nossos projetos do futuro, em todos eles, cara. Toda vez que a gente tem projetos, Fernandinho Neves, uma hora a gente vai se amarrar junto para fazer. Tanta gente linda. Sim. Beijo, pessoal. Valeu, Céu. Valeu. Tchau, gente. Hasta luego. Besos. Andale. Tchau, Mara. Beijos grandes.